Sabe quando a gente ouve falar que uma pessoa cometeu vários crimes de uma vez? Como será que a justiça faz a conta da punição? Será que é só ir somando tudo? A resposta, olha, não é tão simples assim. Hoje, a gente vai mergulhar nesse sistema que é o concurso de crimes lá no nosso Código Penal. Para a gente entender essa lógica, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos direto ao ponto do problema. Depois, a gente vai ver as 3 regras principais que a lei usa para lidar com isso. Vamos ver o que acontece quando essas regras meio que batem de frente. E no final, a gente vai entender por que esse sistema todo é tão crucial. Então, vamos começar pelo começo, né? O grande desafio que dá origem a toda essa discussão, como é que o sistema de justiça lida com uma única pessoa que é responsável por vários crimes. A forma como se responde a isso, basicamente, define o peso da balança da justiça. A pergunta parece bem direta, não é mesmo? Se alguém comete um crime A, depois um B e em seguida um C, a pena final é só soma das 3? A resposta é um pouquinho mais complicado do que parece à primeira vista. E é exatamente aqui que o negócio começa a ficar interessante. A lei não tem uma fórmula única. Em vez de simplesmente somar tudo, ela nos dá 3 sistemas diferentes. E cada um foi pensado para um tipo de situação. Vamos começar pelo mais intuitivo de todos. A nossa primeira regra é a mais direta, a que a maioria das pessoas já imagina. Ela é conhecida como concurso material. A lógica aqui é bem simples. Se a pessoa cometeu vários crimes, as penas simplesmente se somam. Agora, presta atenção na chave para entender tudo isso, que está bem aqui no slide. Mais de uma ação. O concurso material só vale quando a pessoa faz coisas diferentes, atos distintos, que acabam gerando crimes diferentes. Cada ato, entende? É como se fosse uma nova decisão de cometer um crime. Vamos pegar o exemplo do Cláudio, que está na nossa fonte. Primeiro, ele comete um homicídio. Essa é a ação A. Depois, na hora de fugir, ele pratica um roubo. Essa é a ação B, totalmente separada da primeira. O resultado? A justiça vai lá e soma a pena do homicídio com a pena do roubo. Simples assim, sem segredo. Então, o ponto principal aqui é esse. No concurso material, a lógica é linear. Cada nova ação criminosa vai adicionando um pedaço na pena final. Mas e se não tiver mais de uma ação? E se for tudo num ato só? E essa pergunta nos leva direto para a segunda regra, que já lida com um cenário bem mais complexo, o concurso formal. Aqui, a situação se inverte. A gente tem múltiplos crimes, só que eles nascem de uma única ação. E olha só como esse slide deixa a diferença bem clara. Nos 2 casos, o resultado é o mesmo, vários crimes. Mas a grande virada de chave está no número de ações. No material, são várias. No formal, é uma só. A lei aqui entende o seguinte: uma única ação, mesmo que tenha causado vários estragos, merece uma punição diferente. A filosofia por trás é que se está punindo um único impulso, sabe? Uma única decisão. Por isso, em vez de somar tudo, o sistema é de exasperação. Pega-se a pena do crime mais grave e dá uma aumentada. É um tratamento mais brando. Ah, mas a lei sempre tem um porém, não é verdade? E aqui o foco é total na intenção da pessoa. E se aquela única ação foi planejada, de caso pensado, para produzir exatamente todos aqueles resultados? O nome jurídico para essa intenção é desígnios autônomos. É quando o agente, com um ato só, quer atingir vários alvos de propósito. Imagina alguém que com um único disparo quer acertar 2 pessoas. A intenção aí é dupla, concorda? E a presença desses desígnios autônomos vira a mesa completamente. Se não existe essa intenção, a gente tem o concurso formal próprio. E a regra é mais branda. Agora, se essa intenção existe, aí a gente cai no concurso formal impróprio e a punição volta a ser a mais pesada. A soma de todas as penas, igualzinho lá no concurso material. Tudo bem. Agora vamos para a nossa terceira e última regra. O foco aqui muda de novo. Não é mais sobre o número de ações, mas sim sobre a existência de um padrão de comportamento. Estamos falando do crime continuado. Olha que interessante. Aqui a lei cria uma espécie de ficção. Por quê? A ideia é que, embora tenham acontecido vários atos, eles estão tão conectados, tão parecidos, que parecem ser uma única linha de conduta. É um jeito de evitar penas gigantescas para crimes que seguem o mesmo plano, tratando tudo como se fosse um crime só que foi acontecendo aos poucos. Essa linha do tempo aqui ilustra a ideia perfeitamente. Imagina uma sequência de roubos, mesmo método, locais próximos, num curto espaço de tempo. Para a lei, isso pode ser visto não como 3 crimes separados, mas como um único crime que se estendeu por 15 dias. Mas claro, não é qualquer série de crimes que viram um só.
Um juiz precisa checar alguns requisitos. Os crimes têm que ser da mesma espécie, ou seja, proteger o mesmo tipo de bem, como patrimônio. E tem que ter uma semelhança grande nas circunstâncias. O tempo entre eles, o local, o jeito de agir e, o mais importante, uma ligação entre as ideias, um plano em comum. Certo, mas e quando essas regras entram em conflito? A vida real é bagunçada, e às vezes um caso parece se encaixar em mais de uma dessas categorias. O que a justiça faz quando rola esse confronto de regras? Vamos imaginar um cenário bem complicado. Pensa numa pessoa que pratica uma série de roubos. Em cada um desses roubos, com um único ato, ela assalta mais de uma vítima. Olha só, aqui a gente tem tanto o crime continuado, por causa da série de roubos, quanto o concurso formal, por causa das múltiplas vítimas em cada roubo. E aí, aplica os bons aumentos de pena? A resposta do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é bem clara. Ela se baseia num princípio sagrado do direito: ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Isso se chama bis in idem. Para evitar que isso aconteça, a Corte decidiu que só um aumento de pena pode ser aplicado. E nessa disputa, o que vale é o aumento do crime continuado, que geralmente é o mais severo. Chegando aqui no final, é fundamental a gente entender por que existe toda essa complexidade. Esse sistema todo vai muito além de ser só uma calculadora de penas. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro para a gente. Olhando para ela, a gente vê que o concurso material pune cada ação de forma independente, porque entende que cada decisão de cometer um crime merece sua própria punição. Já o concurso formal pune o impulso único, porque o considera menos grave, a não ser que a intenção fosse múltipla. E o crime continuado olha para o padrão, para não criar penas desproporcionais. No fundo, cada regra tenta medir um nível diferente do quanto aquela conduta é reprovável. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Essa estrutura toda, cheia de regras e exceções, será que ela realmente torna a justiça mais precisa, mais justa? Ou será que ela acaba adicionando uma camada de complexidade que, no fim das contas, mais atrapalha do que ajuda na aplicação da lei? É uma questão fundamental sobre como a gente equilibra a justiça. Fica aí o pensamento.